Olá, alunos! Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje vamos continuar com a nossa aula de segunda-feira, ok? Do dia 5 de abril, Caderno Base, volume 2. Vamos continuar com a atividade número 5 e 6. Hoje o conteúdo é linguagem denotativa e linguagem conotativa. Elas têm uma diferença muito grande, o que é uma, o que é outra, ok? Então vamos ler aqui, denotação, de linguagem denotativa. É a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal, é o sentido que está no texto, costumeiramente dicionarizado, é aquele sentido que está no dicionário, que a gente lê do significado do dicionário. A conotação, linguagem conotativa, é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado, metáfora, sentido figurado, conforme uma intencionalidade e expressividade menos óbvia. Então, a denotação é o sentido literal, sentido do dicionário. O sentido de conotação é o sentido metafórico, figurado. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Ela possibilita a troca de ideias, circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relação humanas. Quando queremos nos expressar verbalmente, de maneira oral ou na maneira escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distintos. O denotativo, que é o sentido literal da palavra, expressão ou enunciado, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado da palavra ou do enunciado. O sentido denotativo é o sentido literal, dicionarizado, é o sentido igual está escrito no dicionário, e o conotativo é o figurado, metafórico, ok? Vamos ver os detalhes de cada um, da denotação e da conotação. Denotação. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está em sentido literal. É o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. É o sentido do que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui no dicionário. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tem a função referencial, cujo objetivo é dar informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso de um texto de uma reportagem, um artigo de opinião, um memorando, uma receita, uma bula de remédios. Então, é um texto formal. Então, isso é um texto denotativo, uma reportagem, uma notícia, um artigo de opinião. Nesses textos, nesse tipo de texto, as palavras são utilizadas para trazer referência de conceitos, fatos, ações em sentido literal, exemplos de denotação. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno. A polícia capturou 3 detentos que haviam fugido da penitenciária. O hibisco é uma planta que pode ser usada tanto para a ornamentação de jardins quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir das suas flores. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Agora, conotação. O que é texto conotativo? A linguagem ela está sendo utilizada em sentido figurado, ou seja, palavras e expressões enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, o sentido das palavras. É um sentido figurado que muda o sentido das palavras, dando outro significado para a palavra. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa em textos, gêneros textuais, em diálogos informais do cotidiano. São nos textos secundários, ou seja, mais elaborados, como
textos literários, publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa em gêneros literários e publicitários ocorre para atribuir mais expressividade às palavras e expressões, causando diferentes sentidos nos leitores e ouvintes. Exemplo, leia um trecho do poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, do poeta português Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem... é um texto conotativo. O poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Ferida que dói e não se sente é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente, é um nunca contentar-se de contente. Esse é um tipo de texto conotativo, é um texto figurado, metafórico, não é o sentido que está no dicionário, é um texto que está modificando o sentido das palavras por emoções, sentimentos, imaginação. Conotativo. O denotativo é o que está aqui, ó, no dicionário, sentido real. Ok? Esse é o denotativo, é o que está aqui, o conotativo não. Agora a gente vai finalizar a aula, sentido de linguagem denotativa, linguagem conotativa. A gente vai continuar na próxima aula para a gente falar dos exercícios, ok? Um beijo da professora Amanda Toscano.